Olá pessoal, Marisa aqui novamente. Vamos continuar então a nossa leitura do livro Os Aliados da Humanidade e hoje nós vamos começar o primeiro relatório. A presença extraterrestre no mundo hoje. É para nós uma grande honra poder apresentar esta informação a todos vocês que são afortunados de ouvir esta mensagem. Somos os aliados da humanidade. Esta transmissão se torna possível graças à presença dos não vistos, os conselheiros espirituais que vigiam o desenvolvimento da vida inteligente dentro do seu mundo e em todo lugar na comunidade maior dos mundos. Não nos comunicamos com a ajuda de um aparelho mecânico, mas através de um canal espiritual livre de toda interferência. Embora vivemos no plano físico como vocês, temos o privilégio de nos comunicar desta maneira a fim de podermos entregar as informações que devemos compartilhar com vocês. Somos um pequeno grupo que observa os acontecimentos que estão se desdobrando em seu mundo. Vimos da comunidade maior, não interferimos nos assuntos humanos. Não possuímos nenhum estabelecimento aqui. Fomos mandados com um objetivo bem preciso: observar os eventos que acontecem no seu mundo e, se a ocasião se apresentar, comunicar-lhes o que vemos e sabemos. Pois vocês vivem na superfície de seu planeta e não podem enxergar o que os cerca. Nem podem ver claramente as visitas que estão ocorrendo no seu mundo atualmente, nem que tal evento augura para seu futuro. Queremos lhes dar nosso depoimento com relação a isto. Fazemos isso ao pedido dos não vistos, pois fomos mandados com este propósito. As informações que estamos prestes a lhes comunicar podem parecer muito desafiadoras e assustadoras. Talvez que elas sejam inesperadas por muitos que ouvirão esta mensagem. Nós compreendemos esta dificuldade, pois já tivemos que enfrentar isto dentro de nossas próprias culturas. Essas informações serão talvez difíceis a aceitar no início, ao passo que vocês as ouvem, mas elas são de importância vital para todos que procuram contribuir ao mundo. Durante muitos anos, temos observado os assuntos do seu mundo. Não procuramos desenvolver relações com a humanidade. Não estamos aqui numa missão diplomática. Fomos mandados pelos não vistos a viver na proximidade do seu mundo, a fim de observar os acontecimentos que estamos prestes a lhes descrever. Nossos nomes não importam. Eles não fariam sentido para vocês. E não os divulgaremos por nossa própria segurança, porque precisamos permanecer escondidos a fim de poder servir. Para começar, as pessoas em toda parte precisam compreender que a humanidade está emergindo numa comunidade maior de vida inteligente. Várias raças alienígenas e várias organizações formadas de diversas raças visitam o seu mundo. Isso está acontecendo ativamente há algum tempo. Sempre houve visitas no decorrer da história humana, mas nada desta envergadura. A criação de armas nucleares e a destruição do seu meio ambiente atraíram estas forças em direção à sua costa. Pelo que sabemos, muita gente no mundo de hoje está começando a perceber que isso está se passando. E compreendemos também que há muitas interpretações destas visitas, o que elas podem significar e o que elas podem oferecer. E muita gente que está ciente destas coisas tem grandes expectativas e espera grandes benefícios para a humanidade. Nós compreendemos. Este tipo de expectativa é natural. Ser esperançoso é natural. As visitas no seu mundo são muito frequentes agora,
a tal ponto que em toda parte do mundo pessoas as presenciam e experienciam diretamente seus efeitos. Estes visitantes da comunidade maior, estas diferentes organizações de seres, não estão aqui para incentivar o progresso da humanidade ou a educação espiritual da humanidade. O que trouxe essas forças à vossa costa, em números tão grandes e com tanta intenção, são os recursos naturais do vosso mundo. Compreendemos que isto pode ser difícil a aceitar no começo, porque vocês não podem ainda apreciar a beleza do seu mundo, o quanto ele possui e o fato que ele é uma joia rara dentro de uma comunidade maior de mundos desertos e de espaço vazio. Mundos como os seus são realmente muito raros. A maioria dos lugares habitados atualmente na comunidade maior foram colonizados graças à tecnologia. Mas mundos como o seu, onde a vida evoluiu naturalmente, sem a ajuda da tecnologia, são muito mais raros do que vocês podem pensar. Outros se apercebem isto muito bem. Obviamente, pois os recursos biológicos do seu mundo têm sido usados durante milênios. Alguns consideram seu mundo um armazém. No entanto, o desenvolvimento da cultura humana e das armas perigosas e a depauperação destes recursos tem causado a intervenção alienígena. Você pode se perguntar por que iniciativas diplomáticas não são estabelecidas para fazer contato com os líderes da humanidade. É uma pergunta muito razoável. Mas o problema aqui é que não há ninguém para representar a humanidade, pois seu povo é dividido e as suas nações se opõem. Os visitantes dos quais falamos supõem que vocês são beligerantes e agressivos e trarão prejuízos e hostilidade ao universo em sua volta, apesar de suas boas qualidades. Portanto, em nosso discurso, queremos lhes dar uma ideia do que está acontecendo, do que isto significará para a humanidade e de como isto está ligado ao seu desenvolvimento espiritual, seu desenvolvimento social e seu futuro no mundo e dentro da própria comunidade maior dos mundos. As pessoas são ignorantes da presença de forças alienígenas, ignorantes da presença de prospectores de recursos, daqueles que procurariam criar uma aliança com a humanidade para seu próprio benefício. Talvez deveríamos começar lhes dando uma ideia do que é a vida além da sua costa, pois não tendo viajado muito longe, essas coisas lhes são desconhecidas. Vocês vivem numa parte da galáxia que é bastante habitada. Nem todas as partes da galáxia são tão habitadas. Há grandes regiões inexploradas. Há muitas raças que vivem escondidas. As trocas e o comércio entre mundos acontecem apenas em certas regiões. O ambiente no qual vocês emergirão é muito competitivo. A necessidade por recursos é algo reconhecido em todo lugar. Muitas sociedades tecnológicas têm esgotado os recursos naturais de seu mundo e devem então fazer comércio, trocar e viajar para obter o que elas precisam. É uma situação muito complicada. Numerosas alianças se formam e conflitos surgem. Talvez seja necessário entender aqui que a comunidade maior na qual vocês estão emergindo é um ambiente difícil e desafiador. E, no entanto, ela traz grandes oportunidades e grandes possibilidades para a humanidade. Todavia, para estas possibilidades e desvantagens se realizarem, a humanidade precisa se preparar e aprender como a vida é dentro do universo. E ela precisa chegar a entender o que a espiritualidade significa dentro de uma comunidade maior de vida inteligente. Nós entendemos, a partir da nossa própria história, que isso
é o maior limiar de qualquer mundo jamais poderia enfrentar. Que qualquer mundo jamais poderia enfrentar. De qualquer modo, não é algo que você pode planejar por si mesmo. Não é algo que você pode delinear por seu próprio futuro. Porque as próprias forças que trariam a realidade da comunidade maior aqui já estão presentes no mundo. As circunstâncias as têm trazido aqui. Elas estão aqui. Talvez isto lhes dá uma ideia de como a vida é além de suas fronteiras. Não queremos criar uma ideia aterrorizante, mas é indispensável para o seu bem-estar e seu futuro que vocês cheguem a uma avaliação justa e uma percepção clara destas coisas. Sentimos que no presente a maior necessidade do mundo é de se preparar para a vida na comunidade maior. Porém, segundo nossas observações, as pessoas estão preocupadas com as suas próprias coisas e os seus próprios problemas da vida cotidiana, e não se dão conta das forças maiores que mudarão o seu destino e afetarão o seu futuro. As forças e os grupos que estão aqui agora representam várias alianças diferentes. Estas alianças diferentes não são unidas entre si em seus esforços. Cada aliança é formada de vários grupos raciais que colaboram a fim de conseguir acesso aos recursos de seu mundo e manter esse acesso. Essas diferentes alianças essencialmente rivalizam umas com as outras, mas não estão em guerra entre si. Elas veem seu mundo como um grande troféu que querem ganhar para si mesmas. As forças que estão visitando o seu mundo não possuem só uma tecnologia avançada, mas gozam também de uma forte coesão social e são capazes de influenciar o pensamento no ambiente mental. Isto cria, então, um desafio muito grande para o seu povo. Sabem, na comunidade maior, a tecnologia adquire-se facilmente. Então, a grande vantagem entre sociedades concorrentes está na capacidade que tem de influenciar o pensamento. Temos agora demonstrações muito sofisticadas disso. Esse talento se constrói a partir de um conjunto de habilidades que a humanidade está apenas começando a descobrir. Em consequência, seus visitantes não vêm com armas poderosas à sua disposição, nem acompanhados de exércitos ou armadas de naves espaciais. Eles vêm em grupos relativamente pequenos, mas dotados de uma habilidade considerável de influenciar as pessoas. Isto representa um uso mais sofisticado e mais maduro de poder na comunidade maior. É esta habilidade que a humanidade terá que cultivar no futuro se ela quer lidar com outras raças com sucesso. Os visitantes estão aqui para obter a lealdade da humanidade. Eles não querem destruir as estruturas humanas ou a presença humana. No lugar disso, eles querem usar estas para seu próprio benefício. A intenção deles é o uso, não a destruição. Eles se sentem justificados porque acreditam que estão salvando o mundo. Alguns acreditam até que eles estão salvando a humanidade de si mesma. Mas este ponto de vista não serve aos vossos interesses ulteriores, nem fomenta a sabedoria ou a autodeterminação na família humana. No entanto, há forças do bem dentro da comunidade maior de mundos. Vocês têm aliados. Nós representamos a voz de seus aliados, os aliados da humanidade. Não estamos aqui para usar seus recursos ou para lhes tomar o que vocês possuem. Não procuramos estabelecer a humanidade como um estado cliente ou como uma colônia para nos servir dela. No lugar disso, queremos cultivar a força e a sabedoria dentro da família humana,
pois apoiamos isto através de toda a comunidade maior. Então, nosso papel aqui é bem essencial e as nossas informações são indispensáveis, porque nesta hora, até as pessoas que são conscientes da presença dos visitantes ainda não se dão conta das intenções deles. As pessoas não compreendem os métodos dos visitantes. E elas também não compreendem a ética ou a moralidade dos visitantes. As pessoas pensam que os visitantes são ou anjos ou monstros. Mas na verdade, eles parecem muito com vocês em suas necessidades. Se vocês pudessem ver o mundo através dos olhos deles, vocês compreenderiam a consciência deles e a motivação deles. Mas para conseguir isto, vocês teriam que se aventurar além do seu mundo. Os visitantes são envolvidos em 4 setores de atividades fundamentais, visando influenciar o seu mundo. Cada setor é único, mas suas atividades são coordenadas. Estas atividades estão sendo empreendidas por causa do estudo exaustivo do ser humano. O pensamento humano, o comportamento humano, a fisiologia humana e a religião humana estão sendo estudados já há algum tempo. Seus visitantes compreendem bem estes aspectos da sua vida e os usarão para os seus próprios objetivos. O primeiro setor de atividades dos visitantes consiste em influenciar indivíduos que ocupam sedes de poder e autoridade. Porque os visitantes não querem destruir nada no mundo ou prejudicar os recursos do mundo. Eles procuram obter influência sobre aqueles que acham que ocupam as sedes do poder, principalmente dentro dos governos e das religiões. Eles procuram o contato, mas somente com certos indivíduos. Eles têm o poder para fazer este contato e eles têm o poder da persuasão. Nem todos aqueles que serão contatados se deixarão influenciar, mas muitos o serão. A promessa de mais poder, de uma tecnologia superior e da dominação mundial intrigarão e incentivarão muitos indivíduos. E é com estes indivíduos que os visitantes procurarão estabelecer uma ligação. Há muito poucas pessoas em cargos de governo no mundo que estão assim afetados, mas o número vai crescendo. Os visitantes entendem a hierarquia do poder, porque eles vivem também num tal quadro, seguindo os próprios graus de hierarquia, digamos. Eles são bem organizados e muito concentrados nos seus esforços. E a ideia de ter culturas compostas de indivíduos livres, pensadores, é muito estranha para eles. Eles não entendem nem compreendem a liberdade individual. Eles são como muitas sociedades tecnologicamente avançadas na comunidade maior. Eles funcionam ambos no contexto do seu respectivo mundo e nos seus estabelecimentos através de imensas distâncias no espaço, utilizando uma forma de governo e uma organização rígidas e muito bem estabelecidas. Eles creem que a humanidade é caótica e indisciplinada, e eles pensam que vêm colocar ordem numa situação que eles mesmos não podem compreender. A liberdade individual lhes é desconhecida e eles não veem o seu valor. Consequentemente, o que eles procuram estabelecer no mundo não honrará esta liberdade. Portanto, o primeiro setor de atividades consiste em estabelecer uma ligação com indivíduos em sedes de poder e influência, a fim de obter a sua lealdade e persuadi-los dos aspectos benéficos de relacionar-se e compartilhar um objetivo comum. O segundo setor de atividades, aquele que vocês podem achar o mais difícil de considerar a partir do seu ponto de vista, é a manipulação dos valores e dos impulsos religiosos.
Os visitantes entendem que a vulnerabilidade da raça humana está no coração de suas maiores habilidades. O desejo ardente das pessoas para a redenção individual representa um dos elementos mais valiosos que a família humana tem para oferecer, mesmo à comunidade maior. Mas é também sua fraqueza. E os visitantes usarão estes impulsos e estes valores. Vários grupos dos visitantes desejam se instalar como agentes espirituais, porque sabem como se expressar no ambiente mental. Eles podem se comunicar diretamente com as pessoas e, infelizmente, a situação se torna muito complicada porque há muito poucas pessoas que podem discernir a diferença entre uma voz espiritual e a voz dos visitantes. Portanto, o segundo setor de atividades pretende conquistar a lealdade das pessoas através das suas motivações religiosas e espirituais. Na realidade, isto pode ser facilmente realizado porque a humanidade ainda não é forte ou desenvolvida no ambiente mental. É difícil para as pessoas discernir de onde vêm esses impulsos. Muitas pessoas querem se entregar a qualquer coisa que acham possuir uma voz maior ou um poder maior. Seus visitantes podem projetar imagens de seus santos, de seus educadores espirituais, de anjos, imagens que são muito prezadas e consideradas sagradas em seu mundo. Eles têm cultivado esta capacidade durante muitos e muitos séculos, em tentativas de se influenciarem entre si, e aprendendo os meios da persuasão que são utilizados em muitos lugares na comunidade maior. Eles consideram vocês primitivos então eles se sentem autorizados de exercer esta influência e usar estas práticas em vocês. Eles tentam contatar os indivíduos que consideram sensíveis, receptivos e tendem naturalmente à cooperação. Muitas pessoas serão selecionadas, mas poucas serão escolhidas, e estas o serão à base destas qualidades particulares. Seus visitantes procurarão conquistar a lealdade dessas pessoas, sua confiança e dedicação. Eles lhes dirão que estão aqui para elevar a humanidade espiritualmente, dá-la uma nova esperança, novas bênçãos e novos poderes. Prometem efetivamente as coisas que as pessoas desejam tão ardentemente, mas que não têm conseguido achar ainda. Talvez vocês se perguntem, como isso seria possível? Mas podemos lhes garantir que não é difícil, uma vez que vocês aprendam estas técnicas e estas habilidades. Aqui trata-se de uma tentativa de pacificar e de reeducar as pessoas através da persuasão espiritual. Este programa de pacificação é aplicado de acordo com os ideais e o temperamento dos diversos grupos religiosos. É sempre dirigido aos indivíduos receptivos. Eles esperam aqui que as pessoas perderão seu senso de discernimento e chegarão a confiar-se completamente ao poder maior que elas sentem está sendo dado a elas pelos visitantes. Uma vez que esta lealdade está estabelecida, se torna cada vez mais difícil para as pessoas discernirem o que sabem dentro de si do que lhes está sendo dito. Essa forma de persuasão e de manipulação é muito sutil, mas muito penetrante. Nós falaremos mais sobre esse assunto adiante. Apresentamos agora o terceiro setor de atividades, que consiste em implantar-se fisicamente no seu planeta a fim de que as pessoas se habituem à presença dos visitantes. Eles querem que a humanidade se aclimate e esta enorme mudança que está acontecendo em seu meio, os visitantes querem que vocês se aclimatem à presença física e ao efeito deles sobre seu próprio ambiente mental. Para este fim, eles criarão estabelecimentos aqui, mais longe dos olhares. Estes estabelecimentos serão dissimulados,
mas muito poderosos em difundir sua influência sobre as populações humanas que vivem ao redor. Os visitantes tomarão todo cuidado e levarão muito tempo para se assegurar que estes estabelecimentos são efetivos e que suficientes pessoas são leais a eles. São essas pessoas que guardarão e protegerão a presença dos visitantes. É exatamente o que está se passando em seu mundo atualmente. Isto representa um grande desafio e, infelizmente, um grande perigo. O que estamos descrevendo já aconteceu tantas vezes em tantos lugares na comunidade maior. E as raças emergentes, como a de vocês, são sempre as mais vulneráveis. Algumas raças emergentes são capazes de estabelecer sua própria consciência, habilidade e cooperação ao ponto de contrabalancear influências externas como estas e estabelecer uma presença e uma posição dentro da comunidade maior. Porém, muitas raças caem sob o controle e a influência de poderes estrangeiros, antes mesmo que elas alcancem esta liberdade. Nós compreendemos que estas informações podem incitar muito medo e talvez negação ou confusão, mas ao passo que estamos observando o decorrer dos eventos, realizamos que há muito poucas pessoas que são conscientes da situação como ela é na realidade. Mesmo aquelas pessoas que estão tomando consciência da presença de forças alienígenas não têm condições e não têm um ponto de vista para ver a situação claramente. Sendo sempre esperançosas e otimistas, elas tentam dar a este grande fenômeno o significado mais positivo que elas podem. Contudo, a comunidade maior é um ambiente competitivo, um ambiente difícil. Aqueles que se lançam na viagem espacial não representam necessariamente as raças espiritualmente avançadas, pois aqueles que são espiritualmente avançados procuram se isolar da comunidade maior. Eles não procuram fazer comércio, não procuram influenciar outras raças ou participar do estabelecimento de um conjunto de relações muito complexas com o objetivo de fazer comércio e tirar proveitos. Em vez disso, as raças espiritualmente avançadas procuram ficar escondidas. É talvez uma noção muito diferente das coisas, mas o seu conhecimento é necessário se quiserem entender a perigosa situação que a humanidade está enfrentando. Contudo, está difícil essa situação Contudo, esta difícil situação apresenta grandes possibilidades. Queremos falar sobre elas agora. Apesar da gravidade da situação que descrevemos, não sentimos que estas circunstâncias representem uma tragédia para a humanidade. Efetivamente, se estas circunstâncias puderem ser reconhecidas e compreendidas, e a preparação à vida na comunidade maior que agora existe no mundo puder ser utilizada, estudada e aplicada, então as pessoas de boa consciência em todo lugar terão a habilidade de aprender o conhecimento e a sabedoria da comunidade maior. Assim, pessoas de todo lugar serão capazes de descobrir a base da cooperação, a fim de que a família humana possa finalmente estabelecer uma unidade que nunca tem sido estabelecida aqui, pois precisará ofuscar a humanidade pela comunidade maior para a unir. E esta ofuscação está acontecendo agora. É a sua evolução emergir numa comunidade maior de vida inteligente. Acontecerá caso sejam preparados ou não. É algo que precisa acontecer. A preparação se torna então a chave. Entendimento e clareza. Essas são as coisas que são necessárias em seu mundo atualmente. Entendimento e clareza. As pessoas em toda parte possuem grandes dons espirituais que podem permiti-los ver e saber com clareza.
Estes talentos são necessários agora. Eles precisam ser reconhecidos, empregados e compartilhados livremente. Não cabe só a um grande mestre ou a um grande santo fazer isso. Muito mais pessoas devem agora cultivá-los, porque a situação atual traz consigo uma necessidade, e se esta necessidade pode ser enfrentada, ela traz consigo grandes oportunidades. No entanto, os requisitos para aprender sobre a comunidade maior e para começar a experimentar a espiritualidade da comunidade maior são enormes. Nunca os seres humanos tiveram que aprender tais coisas em tão pouco tempo. De fato, raramente houve alguém que soube aprender tais coisas em seu mundo no passado. Mas agora a necessidade mudou. As circunstâncias são diferentes. Agora há novos poderes de influência em seu meio. Influências que você pode sentir e que você pode conhecer. Os visitantes tentam tornar as pessoas incapazes de ter essa visão e este conhecimento dentro de si mesmas, pois eles não as possuem dentro de si mesmos. Eles não percebem o seu valor. Eles não compreendem a sua realidade. Nisso, a humanidade como um todo é mais avançada do que eles. Mas isto é só um potencial que agora deve ser cultivado. A presença extraterrestre no mundo está crescendo. Ela cresce a cada dia, a cada ano. Cada vez mais pessoas caem sob seu poder de persuasão, perdendo assim sua habilidade para saber, ficando confusas e distraídas, acreditando em coisas que só as podem enfraquecer e as tornar impotentes diante daqueles que procuram usá-las por seus próprios fins. A humanidade é uma raça emergente, ela é vulnerável. Ela está agora diante de um conjunto de circunstâncias e de influências que ela nunca teve que enfrentar antes. Vocês evoluíram, rivalizando apenas entre si. Vocês nunca tiveram que competir com outras formas de vida inteligente. Porém, é essa competição que os fortalecerá e evocará seus maiores atributos se conseguirem perceber claramente a situação e compreendê-la. É o papel dos não vistos fomentar esta força. Os não vistos, os quais você justamente podia chamar de anjos, não falam somente ao coração humano, mas aos corações em todo lugar, que são capazes de escutar e que adquiriram a liberdade de escutar. Vimos então com uma mensagem difícil, mas também uma mensagem de promessa e de esperança. Talvez não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Com certeza não é a mensagem que os visitantes promoveriam. É uma mensagem que pode ser compartilhada entre as pessoas, e ela será compartilhada porque é natural fazer isso. No entanto, os visitantes e os que caíram sob seu poder de persuasão se oporão a tal consciência. Eles não querem ver uma humanidade independente. Isso não é o objetivo deles. Eles nem acreditam que isto seria benéfico. Por isso, desejamos sinceramente que estas ideias sejam consideradas sem nervosidade, mas com seriedade e preocupação profunda, que são bem merecidas aqui. Pelo que entendemos, há muitas pessoas no mundo de hoje que sentem uma grande mudança chegando para a humanidade. Os não vistos nos têm contado estas coisas. Muitas causas são atribuídas a esta sensação de mudança, e muitos resultados são previstos. Porém, a menos que você possa começar a compreender a realidade que a humanidade está emergindo numa comunidade maior de vida inteligente, você não tem o contexto para compreender o destino humano ou a grande mudança que está acontecendo no mundo. A partir da nossa perspectiva, as pessoas são nascidas numa época para servir àquela época. Isso é um ensinamento da espiritualidade da comunidade maior, um ensinamento que nós estudamos também. Ele ensina a liberdade e o poder do objetivo comum.
Ele concede autoridade ao indivíduo e ao indivíduo que pode se juntar aos outros. Essas ideias são raramente aceitas ou adotadas na comunidade maior, pois a comunidade maior não é o estado celestial. É uma realidade física com os rigores da sobrevivência e tudo que esta implica. Todos os seres dentro desta realidade precisam lidar com essas necessidades e essas questões. Nisso, seus visitantes lhe parecem muito mais do que vocês percebem. Eles não são incompreensíveis. Eles tentarão ser incompreensíveis, mas eles podem ser compreendidos. Vocês têm o poder de conseguir isso, mas precisam olhar com a vista clara. Vocês devem olhar com uma visão maior e saber com uma inteligência maior, as quais vocês têm a possibilidade de cultivar dentro de si mesmos. Devido à sua importância, agora precisamos falar mais sobre o segundo setor de atividades que os visitantes empregam para exercer sua influência e sua persuasão. E desejamos sinceramente que vocês entendam e considerem essas coisas por si mesmos. As religiões do mundo, mais do que os governos, mais do que qualquer outra instituição, detêm a chave da devoção e da lealdade humanas. Religiões como as do vosso mundo são difíceis de encontrar na comunidade maior. E isso fala ao favor da humanidade. Nosso mundo, vosso mundo, é rico nesse sentido, mas esta força é também vosso ponto fraco, vossa área de vulnerabilidade. Muitas pessoas querem ser divinamente guiadas e designadas para poder ceder às rédeas da sua própria vida a um maior poder espiritual que lhes dirigiria, lhes aconselharia e protegeria. Isso é o desejo genuíno, mas dentro do contexto da comunidade maior é preciso cultivar bastante sabedoria para que este desejo possa ser realizado. Nós ficamos muito tristes ao constatar até que ponto as pessoas cedem à própria autoridade facilmente. Elas cedem voluntariamente a totais desconhecidos, algo que nem mesmo possuem totalmente. Esta mensagem é destinada para alcançar pessoas que têm uma afinidade espiritual maior. Por isso é necessário aprofundar-nos neste assunto. Advogamos uma espiritualidade que é ensinada na comunidade maior, não uma espiritualidade que é regida por nações, governos ou alianças políticas, mas uma espiritualidade natural, a habilidade de saber, de ver e de agir. No entanto, seus visitantes não realçam isto. Os visitantes procuram convencer as pessoas que eles são a sua família, que eles são a sua casa, que eles são o seu irmão e irmã, o seu pai e mãe. Muitos querem acreditar nisso, então acreditam. As pessoas querem ceder à sua autoridade pessoal, então ela é cedida. As pessoas querem ver amigos e a salvação dos visitantes. Nos visitantes. Voltando. As pessoas querem ver amigos e a salvação nos visitantes. Então é isso que os visitantes mostram para elas. Vocês precisarão de muita sobriedade e objetividade para conseguir perceber os enganos e as armadilhas. As pessoas precisarão fazer isto se a humanidade for emergir com sucesso na comunidade maior e manter sua liberdade e sua autodeterminação dentro de um ambiente de influências maiores e de forças maiores. Nisto, seu mundo pode ser conquistado sem um tiro, porque a violência é considerada primitiva e grosseira, e não é muito utilizada em assuntos como estes. Talvez você se pergunte: será que isso significa que se trata de uma invasão do nosso mundo? Devemos dizer que a resposta é sim. Uma invasão de um gênero muito sutil. Se você puder examinar esta noção e considerá-la seriamente, você será capaz de enxergar estas coisas por si mesmo. As provas desta invasão estão em toda parte.
você pode ver como a habilidade humana é contrariada pelo desejo por felicidade, paz e segurança. Como a visão e a capacidade de saber das pessoas são prejudicadas por influências mesmo de dentro de suas próprias culturas. Estas influências serão proporcionalmente maiores dentro de um ambiente da comunidade maior. Eis a difícil mensagem que devemos apresentar. Eis a mensagem que precisa ser passada, a verdade que precisa ser falada, a verdade vital que não pode esperar. É tão importante neste momento que as pessoas adquiram um maior conhecimento, uma maior sabedoria e uma maior espiritualidade para que possam descobrir suas verdadeiras habilidades e serem capazes de utilizá-las efetivamente. Sua liberdade está em jogo. O futuro do seu mundo está em jogo. É por isso que fomos enviados aqui para falar em nome dos aliados da humanidade. No universo, há aqueles que estão mantendo vivos o conhecimento e a sabedoria e praticam uma espiritualidade da comunidade maior. Eles não viajam por aí projetando sua influência sobre diversos mundos. Eles não sequestram pessoas contra sua vontade. Eles não roubam seus animais e suas plantas. Eles não exercem influência sobre seus governos. Eles não tentam se procriar com a humanidade a fim de dar origem a uma nova liderança aqui. Seus aliados não interferem nos assuntos humanos. Eles não manipulam o destino humano. Eles observam de longe e enviam emissários como nós, que se opõem a muito perigo. Que se expõem a muito perigo para aconselhar, encorajar e para esclarecer as coisas quando necessário. Nós então vimos em paz, com uma mensagem de importância vital. Agora devemos falar do quarto setor de atividades, através do qual seus visitantes procuram estabelecer-se: a hibridização. Eles não são capazes de viver no seu meio ambiente. Eles precisam do seu vigor físico, precisam de sua afinidade natural com seu planeta, precisam de suas capacidades de reprodução. Eles querem também ligá-los a eles desta maneira, porque acreditam que isso assegura a fidelidade. De uma certa forma, isto estabelece a presença deles aqui, pois os descendentes de um tal programa de cruzamento terão laços de sangue com vocês, mas serão leais aos visitantes. Isso pode parecer incrível, contudo é muito real. Os visitantes não estão aqui para privá-los de suas capacidades reprodutivas. Estão aqui para estabelecerem-se. Querem que a humanidade acredite neles e os sirva. Querem que a humanidade trabalhe para eles. Prometerão qualquer coisa, oferecerão qualquer coisa e farão qualquer coisa para alcançar esta meta. No entanto, mesmo possuindo um forte poder de persuasão, eles permanecem pouco numerosos. Mas sua influência está crescendo e seu programa de hibridização, que já está em andamento há várias gerações, será bem sucedido com o tempo. Haverá seres humanos com uma inteligência maior para que não representam. Haverá seres humanos com uma inteligência maior, mas que não representam a família humana. Tais coisas são bem possíveis e já se passaram inúmeras vezes na comunidade maior. Vocês só precisam olhar em sua própria história para ver o impacto que culturas e raças têm umas sobre as outras e para ver como estas interações podem dominar e influenciar. Então, trazemos conosco notícias importantes, notícias graves, mas anime-se. Não é o momento para ser ambivalente. Não é hora para procurar fugas. Não é hora para se preocupar com a sua própria felicidade. É hora de contribuir para o mundo, de fortalecer a família humana
e evocar aquelas habilidades naturais que existem dentro das pessoas. A habilidade de ver, de saber e de agir em harmonia uns com os outros. Estas habilidades podem neutralizar a influência que está sendo exercida sobre a humanidade atualmente. Mas é preciso desenvolver e compartilhar estas habilidades. Isso é de importância vital. Eis a nossa recomendação. Vimos com boas intenções. Fiquem felizes de ter aliados na comunidade maior, pois vocês precisarão de aliados. Vocês estão entrando num universo maior, cheio de forças e influências que vocês ainda não têm aprendido, vocês ainda não aprenderam a combater. Estão entrando num panorama maior da vida e vocês precisam se preparar para isto. Nossas palavras são apenas uma parte da preparação. Uma preparação está sendo enviada pelo mundo neste momento. Ela não provém de nós, ela origina do Criador de toda a vida. Ela chega na hora certa, pois chegou a hora da humanidade se tornar forte e sábia. Vocês têm a capacidade de fazer isto, e os eventos e as circunstâncias de suas vidas criam uma grande necessidade para isto. Esse foi o primeiro relatório. E até amanhã, pessoal, com o segundo relatório. O segundo relatório é o desafio à liberdade humana. Amanhã com mais informações dos aliados da humanidade para nós. Tenham uma